acordo com o Centro para o Estudo do Criacionismo, eles têm um modelo muito interessante geológico do planeta antes do dilúvio, e eles dizem que grande parte das águas que se encontram nos oceanos estavam em realidade, era um mar subterrâneo de aproximadamente 10 quilômetros de profundidade, e essa água estava sustentada abaixo da crosta terrestre através de rochas, onde haviam poros e canais que faziam com que essa água subia de maneira controlada. Não havia rochas na superfície do planeta. Havia também na estratosfera um toldo de água, e essa água cristalizava e dava aos antediluvianos uns privilégios que nós não temos hoje. Por exemplo, esse toldo de água cristalizada e transparente, de acordo com o Centro para o Estudo do Criacionismo, quando o antediluviano olhava para o céu, ele tinha o privilégio de ver o céu a cores. Hoje nós só vemos em preto e branco. E aí está um dos motivos do dilúvio, foi para cobrir a glória de Deus, porque quando Deus já não estava presente com os seres humanos, eles começaram a desenvolver um certo fascínio pelo universo e começaram então a adorar mais a criatura do que ao seu Criador. Um dos impactos que se teve também, o dilúvio, nós não sabemos o mecanismo, mas provavelmente essas rochas que se fraturaram, ou através de atividades vulcânicas, nós não sabemos. Então, eles calculam que essas fraturas circulou o globo em aproximadamente 2 minutos. E se você vê uma fotografia da Terra, sem os mares e sem os oceanos, parece que está costurada como se fosse uma bola de beisebol. E percorrendo o caminho de menor resistência, aquelas águas foram, com a sua pressão, rompendo rochas e jogando rochas para tudo quanto é lado. Você pode passar em alguns lugares hoje e observar que existem rochas em alguns lugares em que a evolução não consegue explicar, porque parecem que foram jogadas, parecem que foram atiradas, e literalmente foram atiradas. Por isso que o relato da Bíblia diz o seguinte: romperam-se as fontes do grande abismo, e aquele toldo de água começou também a desabar. Por isso que o relato bíblico diz: abriram-se as comportas do céu. Então não somente chovia, como que água jorrava das profundezas da terra, e o dilúvio foi um cataclisma tão terrível, que o Espírito de Profecia menciona que Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado a hora do juízo. Um dos impactos que teve na vida dos seres humanos, plantas e animais: diminuição da concentração de oxigênio. Antes do dilúvio, a concentração de oxigênio era aproximadamente 40% a 45%. Hoje a concentração de oxigênio a nível do mar chega a quanto? 21%. E qual foi o impacto que teve sobre as criaturas, sobre plantas, animais e seres humanos, a diminuição da concentração de oxigênio? O primeiro impacto que houve foi a diminuição tanto da estatura de seres humanos, de animais, como de plantas. Essa pressão de oxigênio já não cria um ambiente, não permite que existam plantas, animais e nem seres humanos com uma estatura muito alta. O ser humano mais alto que viveu no século XX, que se tem conhecimento, era um jovem que viveu no estado do Illinois. Ele, com 22 anos de idade, já havia atingido a altura de 2,73 metros. Morreu jovem, por quê? Teve um ferimento no pé, desenvolveu gangrena e morreu resultado de septicemia. Mas por quê? Porque ele era muito alto e a pressão de oxigênio dificultava muito o trabalho do coração. Então ele morreu aproximadamente com 23
anos de idade. Então, um dos primeiros impactos que houve na mudança da concentração de oxigênio foi a redução da estatura, tanto de homens como de plantas, como também dos animais. Hoje, por exemplo, existem fósseis de baratas que mais ou menos da circunferência desse púlpito, eu creio que para a dona de casa matar precisava uma espingarda, não é verdade? Existem esses fósseis, estão documentados. O problema é que essas baratas não viveram há milhões de anos atrás, apenas alguns milhares de anos atrás. Existem fósseis de uma tartaruga que é maior do que a circunferência de todo esse palco aqui. Existe, inclusive no museu perto da minha casa onde eu moro, lá no Texas, existe um museu em Austin, onde estão disponíveis lá os fósseis. O problema é que não viveram há milhões de anos atrás, viveram há alguns milhares de anos atrás. Existem fósseis de centopeia do tamanho desses bancos aqui. Não viveram há milhões de anos atrás, viveram alguns milhares de anos atrás. Notem que o nosso problema com a evolução é apenas um problema, porque as evidências são as mesmas. Mas esse impacto na redução da estatura, aqueles animais que não puderam se adaptar, certamente entraram em extinção. Desapareceram. E seres humanos também. Diminuiu a estatura. Logicamente, a estatura não foi diminuindo logo depois do dilúvio, foi um processo. E hoje nós podemos ver, por exemplo, que populações que vivem em lugares muito altos, por muitas gerações, o primeiro impacto que eles sofrem na geração seguinte é a diminuição gradual da estatura. Isso nós vemos de maneira muito categórica aqui na América do Sul, quando observamos a população que ocupa os Andes. Quanto mais alto por mais gerações, menor então é a estatura. Então hoje não temos como existir animais grandíssimos, seres humanos muito altos como havia antigamente, porque a pressão de oxigênio não permite. Então mudou o ambiente, a média e a expectativa e a qualidade de vida mudou. Depois do dilúvio, com a mudança no ambiente e a mudança na alimentação, que Deus agora permitiu que os seres humanos comessem produtos de origem animal, qual era a média de vida depois do dilúvio? 286 anos, menos de um terço dos antediluvianos. E no dia dos israelitas, qual era a média de vida dos seres humanos? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Porque a vida do homem é 70 anos, e quando existe vigor chega aos 80. Entretanto, o salmista não estava determinando que o ser humano deveria viver apenas 70, 80 anos. Na realidade, esse salmo é uma lamentação. Porque quem escreveu o Salmo 90 foi quem? Moisés. Quantos anos viveu Moisés? Moisés viveu 120 anos. Na realidade, ele estava lamentando e dizendo porque a vida passa tão rapidamente e nós voamos. Mas apesar de todos os problemas que nós temos com relação ao ambiente, Deus já havia antes do dilúvio estabelecido a expectativa máxima de vida do ser humano, que deveria ser aproximadamente quantos anos? 120 anos. Agora, 120 anos. Em uma população de 10 bilhões de habitantes, no meu livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, eu tenho aqui apenas 10 candidatos a esses 120 anos, que estão entre 114 e 117 anos. O que está acontecendo? Se nós já nascemos, também confirmado pela ciência, quando nós nascemos, se não tivermos nenhum defeito genético, estamos programados para viver até 120 anos. O que está acontecendo? Que a maioria não chega nem aos 60 com uma boa saúde. Aliás, quando chega aos 50 e 60, a maioria já estão em termos de saúde em bancarrota, vivendo de pré-datados. Sabe por quê?
porque os nossos hábitos fazem com que nós drenemos com uma velocidade tão grande desse fundo de energia vital. E nesse processo nós aceleramos o processo de envelhecimento, abrimos as portas para as enfermidades e vamos a caminho da morte prematura. De acordo com os cientistas que estudam o processo de longevidade, um ser humano que morre hoje com 90 anos de idade, do ponto de vista genético, ainda é uma morte prematura. E hoje, estamos vivendo mais ou estamos vivendo menos? Ou vivendo mais ou menos? Se fala muito que o ser humano está vivendo mais do que vivia no século passado, não é verdade? Na realidade, mudou a média de vida, somente. E não foi nem muito com relação às descobertas científicas. Nós vamos ver durante essa semana que as grandes conquistas da medicina do século XX foram pegadas e emprestadas de princípios milenares já estabelecidos na Bíblia. Nós vamos ver durante a semana os princípios de saúde pública que mais contribuiu para estender a expectativa de vida dos seres humanos. Mas hoje, em um planeta com 7 bilhões de habitantes, 1 em cada óbito, ou seja, 1 em cada 2 pessoas que morre antes de completar 17 anos de idade. Apenas 1 pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade. E apenas 1 pessoa em cada 500 chegam aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. Deus, quando criou os seres humanos, estabeleceu nesses seres humanos mecanismos de restauração. E na maioria dos casos, quando existe um problema de enfermidade, o máximo ou melhor que nós poderíamos fazer é retirar o abuso e permitir que esses mecanismos de restauração entrassem em funcionamento. E o resultado, ele é espetacular. E Deus, para isso, Ele criou 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração que Deus criou chama-se ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Ciclo circadiano quer dizer a cada 24 horas. Quer dizer que a cada 24 horas desse ciclo, estimulado pela luz do sol ou pela ausência da luz do sol, certos mecanismos de restauração trabalham no nosso organismo para fomentar a recuperação e a restauração do nosso organismo. Por exemplo, durante a parte escura desse ciclo de 24 horas, entre dezenas de outros fenômenos de restauração que ocorrem, um dos principais e mais conhecido é que durante esse período, o nosso cérebro libera na corrente sanguínea os hormônios de crescimento. Eles determinam a liberação dos hormônios de crescimento. São liberados durante o dia ou não? Não, porque a luz do sol inibe. E Deus estabeleceu que a escuridão seria um ambiente ideal para que esses hormônios fossem produzidos e então fizessem o seu trabalho. Por isso que crianças têm que dormir muito e dormir no escuro. Mas os hormônios de crescimento não são somente para crianças. Nós adultos também necessitamos desses hormônios de crescimento, porque estamos a cada minuto perdendo tecido, perdendo células, e isso tem que ser reposto, senão nós desapareceríamos. Então Deus escolheu nesse ciclo circadiano de 24 horas a parte escura do dia para fomentar essa restauração. Agora, existem outros fenômenos que ocorrem durante a parte clara do dia, e durante a parte clara do dia, estimulado pela luz do sol, entre outros fenômenos que ocorrem, o nosso corpo tem condições de produzir qual vitamina? Vitamina B. É produzida na escuridão? Não. Deus estabeleceu que seria através da luz do sol. Agora, uma pergunta.
qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo de 24 horas? Eu quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias novamente no livro de Gênesis, capítulo 1. Notem que nem saímos ainda do capítulo 1 do livro de Gênesis. Desculpa. Gênesis no capítulo 1. Vamos ler que dia que Deus criou o ciclo circadiano de 24 horas. Vamos ler o versículo 16 ao 19. E o texto diz o seguinte: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o quê? E o menor para governar a? E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento os céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã de qual dia da semana? Do 4º dia da semana. Então, esse ciclo de restauração de 24 horas foi criado no 4º dia da semana, para que quando o homem fosse então criado, ele pudesse então funcionar imediatamente. Mas Deus não criou somente o ciclo de 24 horas. Ele criou um outro ciclo, que na ciência chamada cronobiologia, nós conhecemos como ciclo circa-septano. O que quer dizer ciclo circa-septano? Ciclo circa-septano quer dizer a cada 7 dias. Já na década de 40, os cientistas da cronobiologia descobriu que os seres humanos têm um comportamento biológico diferente no 7º dia. E na época eles pensaram que esse comportamento biológico diferente era devido ao fato que a humanidade vinha em um ritmo semanal de 7 dias, e esse costume cultural havia imposto então um comportamento biológico. Ficou explicado por um período. Só que depois eles descobriram uma outra coisa, que esse ritmo de cada 7 dias, esse ciclo não estava presente somente em homens, em seres humanos, estavam presentes também em plantas e presente também em animais. Jogou-se por terra a teoria da imposição cultural e hoje estão tentando explicar de qualquer maneira, do ponto de vista evolutivo, mas está muito difícil. Agora, por que se fala e se divulga tão pouco a respeito desse ciclo de restauração? Porque as implicações para o mundo secular e para o mundo religioso são muito grandes. Para o mundo secular é um argumento contra a evolução, e para o mundo religioso já não existe desculpas. Nós não sabemos que o dia é o dia de sábado, porque o sábado se perdeu na história. Nós sabemos qual o dia de sábado, sabe por quê? Nós estamos geneticamente programados para ter um comportamento diferente nas horas do sábado. Apesar de que a perversão do pecado tem alterado vários desses ciclos, mas mesmo esses ciclos sendo alterados, saindo fora do ritmo do sábado, já se estudou e já se pesquisa que ainda existe algumas coisas que permanecem. Um pequeno vislumbre na natureza, nós podemos ver ainda o dedo de Deus lá no Éden, estabelecendo o sábado e colocando no nosso corpo esse ciclo de restauração semanal. Agora, em seres humanos, o que nós sabemos que ocorre de diferente nas horas do sábado? Nas horas do sábado já foi percebido, já foi estudado, que o coração dos seres humanos tende a bradicardia. Tende a bater mais lentamente quando vai chegando já sexta-feira à noite. Estimulado pela melatonina e outros fenômenos que nós não conhecemos no 7º dia, o nosso coração, ele tende a bater mais lentamente. E eu pergunto, o coração do ser humano descansa ou não descansa? Quando morremos? Quando dormimos? Não. O nosso coração, ele descansa,
no intervalo entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Na medicina nós conhecemos isso como o repouso do miocárdio. Isso quer dizer que se seu coração bater 100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando muito menos do que se bater 70 batimentos por minuto. Aumentou a frequência, diminui o intervalo do descanso. Por isso que existe uma tendência nos seres humanos à bradicardia. Agora, nas horas do sábado, existe uma tendência também dos seres humanos à diminuição da pressão arterial. Nas horas do sábado, existe o sistema de excreção renal. E eu sempre menciono que os rins são os órgãos da juventude. O ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Por isso que vemos quando uma pessoa entra em insuficiência renal crônica, quão rapidamente ela se deteriora. Porque aqueles órgãos que mantêm o equilíbrio entre o ambiente interno e externo já não estão mais funcionando. E nas horas do sábado foi detectado que existe o sistema de restauração da excreção renal. Já foi verificado também, em algumas condições, que durante as horas do sábado, a nossa imunocompetência, ela passa por um período de restauração. Por isso que é protocolo, em alguns hospitais, não se fazerem nenhum tipo de cirurgias, a não ser que sejam emergência nas horas do sábado, porque estão notando que nas horas do sábado aumentam índices de infecções. Por isso que é protocolo em alguns hospitais já não fazerem nenhum tipo de transplante, a não ser que sejam emergentes ou urgentes. Por quê? Porque nas horas do sábado aumentam os índices de rejeição. Agora, é necessário entender uma coisa. Todas essas coisas entram em harmonia novamente quando nós fazemos a nossa parte e criamos então as condições necessárias. Eu digo, não adianta passar a semana tomando café, chimarrão, tererê, depende da região, né? Cada região tem a sua coisa preferida, e esperar que nas horas do sábado a sua frequência cardíaca esteja perfeita. Sabe por quê? Porque vai depender, para recebermos essas bênçãos no sétimo dia, vai depender de tudo aquilo que nós fazemos a cada dia, a cada ciclo circadiano. Nós lançamos os fundamentos para receber essas bênçãos em profusão nas horas do sábado. Graças a Deus que nós não temos grandes problemas. Adventistas do sétimo dia não temos grandes problemas. Nossos problemas são pequenininhos. Eu quero convidar a vocês agora que abram suas Bíblias no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vamos ler um versículo